Querido irmão, minha querida irmã, nosso agradecimento pela presença de cada família que agora nos assiste. E queremos dizer que enfim chegamos, domingo de Páscoa. Domingo de Páscoa para nós tem esse desejo, esse sabor de alegria, porque para nós cristãos simboliza a nossa vida, que é Deus, que é Jesus, o nosso Salvador, que veio nos redimir, que durante esta semana pudemos vivenciar de uma forma diferente aí em nossas casas a nossa Semana Santa. Cada um do seu jeito pôde aí estar vivendo, pôde estar rezando, acompanhando, cada um da sua forma. Como vou fazer uso das palavras do padre, amigo meu, Padre Luiz Fernando, que a crise, ela pode ser algo boa também, porque a palavra crise surgiu da palavra crisol, que significa purificação. Assim como a Bíblia nos narra que é o crisol que vai purificar o ouro das suas impurezas, que daquilo que é tirado da matéria-prima, da natureza, de uma forma bruta, e que o crisol vai purificando e vai tornando a beleza daquela pedra mais viva e radiante. Assim também a crise, esse momento de nós estarmos em casa e tudo mais, talvez foi uma oportunidade de podermos fazer o que este ano a igreja nos sugere, o ano da família. Pudemos estar então, olha que coisa linda, celebrar a nossa Páscoa em família. Nós aqui nas redes sociais, através da transmissão agora aqui da TV União, para você aí de casa, puderam estar acompanhando cada um em suas paróquias, com seus padres, seus pastores, puderam estar alimentando suas ovelhas em casa. E com certeza você aí da sua casa fez o seu altarzinho, reuniu os filhos, talvez até aqueles que não vinham à igreja, não teve como escapar, não é verdade? Teve que tornar o seu lar uma igreja doméstica. Na verdade, a igreja foi até você, no seu testemunho, né, que você não celebrou a sua Páscoa apenas com festa. Quantos cristãos se diziam, até cristãos que participavam, celebravam a sua Páscoa aí sem Jesus Cristo, uma Páscoa do ovo de Páscoa, uma Páscoa das festas e das ceias, e se esqueceram de participar da verdadeira ceia que é Jesus. Então, este domingo tivemos a oportunidade, e esta Semana Santa, a oportunidade de estar em nossas casas. Aqui tem um pedacinho do Evangelho que nós vamos ler aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo João. Glória a vós, Senhor. Para quem acompanha de casa, olha aí, é João, capítulo 19, do versículo 1 ao 10º. Vamos lá? No primeiro dia da semana, Maria Madalena havia ido ao sepulcro de madrugada. Reparem bem que Maria Madalena, ao ir ao sepulcro, ela acaba testemunhando a morte. E a madrugada, que significa que a luz reina sobre as trevas. E na madrugada, quando ainda estava escuro, vê que a pedra havia sido retirada, movida do sepulcro. Então ela corre e vai até Simão Pedro e os outros discípulos que Jesus amava, o outro discípulo que amava, lhe disse: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro sai então com um outro discípulo e se dirige ao sepulcro rapidamente. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu os panos de linho na terra, mas não entrou. Então chega também quem? Simão Pedro, que o seguia, e entrou logo após no sepulcro. Vê os panos de linho caído por terra, o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com panos de linho,
no chão, mas estava enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu. Creu em Jesus, pois ainda não tinha compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E eles não compreendiam ainda que ele devia ressuscitar dos mortos. Caríssimos irmãos e irmãs, a Páscoa nos traz esse grande ensinamento, esta grande lição de que nós não temos fé na morte e de que nenhum de nós permaneceremos na morte. Devemos lembrar na Sexta-feira Santa, que nós celebramos lá às 15 horas, que Jesus permaneceu 3 dias na mansão dos mortos. E o que é que Jesus foi fazer na mansão dos mortos? Ele desceu para resgatar aqueles que estavam já nas trevas. Desde Adão, o primeiro homem que negou a Deus, que saiu do paraíso, Deus foi lá resgatar Adão e tantos outros que até então, antes do evento da ressurreição, permaneciam na morte. Então Jesus nesse momento entra na mansão dos infernos, entra nas trevas e veio resgatar os escravos para a vida, para subir com ele para a mansão onde foi adquirido com sangue, com sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós cantamos aleluia, aleluia, aleluia. Olha, meus queridos, nossa vida é um constante êxodo, não é? O que é esse êxodo? Para nós estarmos alinhados ao significado da nossa Páscoa cristã, nós temos que olhar a partir da Páscoa judaica. Né? Todo esse processo de êxodo, de movimento, de passagem, de saída, que é o significado da palavra Páscoa, vem lá de trás do êxodo. Então, vamos olhar um pouquinho para a história da salvação. Nós vemos o quê? Que a Páscoa dos judeus era uma passagem da sua saída da escravidão sofrida do Egito, que apesar das pragas que Deus havia rogado contra o faraó, que ainda persistia em escravizar os filhos de Israel e não desejava libertá-los, o que acontece? Nesse momento vem a última praga e a pior, né? A pior de todas elas. Deus envia ao faraó a última praga, que é a de castigar por extermínio todos os primogênitos daquele povo. E aí o que acontece? Ele pediu ao povo para se virem livre desse anjo exterminador, esse anjo da morte, que era necessário realizar todo um rito, toda uma liturgia, que todas as casas que fossem fiéis a Deus, que sacrificasse um cordeiro e que ao final ungisse nos umbrais das portas com o sangue desse cordeiro, estas casas, estas famílias eram livres da morte. Então aí vem a palavra pechar em hebraico, né, que significa Páscoa, pechar, que significa saltar, que significa pular, que significa deixar, não é? Poupar, né, aquela casa. Poupar do quê? Poupar da morte. Então veja bem, aí começa os primeiros ritos, né, da Páscoa, em que as pessoas se preparam todos para com uma liturgia dentro das suas próprias famílias, né? O que nós fizemos aí na nossa casa, que nós preparamos um altarzinho, rezamos juntos através da transmissão ao vivo. Então veio o quê? Marcar as portas e que a morte veio pular essas casas que fizeram seu sacrifício. Então veja só esse salto, né? Esse salto significa esse êxodo, que depois, mais tarde, o faraó entendeu o sinal de Deus e que libertou esse povo sofrido, esse povo que apesar de lutar tanto, de sofrer tanto,
esse homem é chamado a ser um homem livre, né? Esse homem é chamado a não estar escravo mais. Então ele sai, ele liberta. Então, olhando um pouquinho para a nossa Páscoa, nós também vivemos essa constante dinâmica. Nós estamos a todo tempo fazendo esse movimento de sair de nós mesmos, de sair do homem velho, que é o antigo Adão, que persiste em viver em todo o seu egoísmo, o seu fechamento, os seus nãos, né? De não querer viver para o outro, de pensar no outro. Isso é um Adão velho dentro de nós. Devemos morrer a cada dia, esse movimento de sair, de saltar, de deixar esse homem velho a cada dia para o homem novo que é Jesus, o homem que morre, que dá a vida pelo outro. É isso. O homem livre, ele é capaz de identificar as suas misérias, de entrar com humildade para dentro do seu sepulcro, reconhecer seus pecados. Foi isso que nós fizemos na Quaresma, né? De tomar a atitude de sair desse sepulcro, dessa miséria, como Adão assim, que estava lá e que Jesus veio resgatar. Como o apóstolo Paulo muitas vezes admitia, muitas vezes, que ele dizia: sei o que é certo e faço muitas vezes o errado que eu não desejaria fazer. Nós somos assim também, amados. Nós sabemos o que é certo, por isso que essa é a atitude do homem livre, de ele ter consciência do que não é correto e de cada dia ele fazer esse processo dentro dele de sair aos poucos, né? De se tornar alguém melhor, mais amável, capaz do perdão, capaz do amor. E assim o homem realiza um salto gigantesco para a sua libertação, a libertação de si mesmo, do seu mal interior. E assim nós queremos, nesse momento, desejar a cada um de você, família, que agora rezou aqui conosco, desejar a você uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe. Olhemos ali para o ressuscitado e vamos aqui, né? Um aleluia. Vamos então proclamar com grande alegria: obrigado, Senhor, porque o Senhor veio nos libertar do nosso antigo Adão, desse Adão que persiste ainda em morar dentro de nós, desse Adão que persiste em não deixarmos crescer, né? Então, Páscoa é essa constante dinâmica de deixar o homem velho e assumir esse homem novo, esse Jesus vivo e ressuscitado. Por isso, meus amados, queridos irmãos e irmãs, quero agradecer você que permaneceu conosco durante todo esse tempo e que você que está em casa, não desanime, hein? Nós estamos ainda rezando, estamos em comunhão com Deus. Deus não é um Deus da morte. E apesar desta morte física aqui neste mundo, Deus já restaurou-nos, nos abriu as portas da eternidade e na casa de meu Pai tem muitas moradas. Deus assim deseja sempre permanecer com seus filhos. Amados, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quero agradecer as pessoas que mandaram assim muitas mensagens agradecendo esse momento que Jesus passou nas casas com o Santíssimo. Nós fizemos um momento de levar a igreja até os seus lares. Dom Vilar, nosso bispo, ele permite que nós saiamos pelas ruas, desde que não haja aglomeração, né, em torno do veículo, as pessoas nos seus portões, como foi respeitado as normas. E fico muito feliz por nosso bispo permitir esse momento da igreja em saída, a igreja que foi até as suas casas, não é? Então acompanhe um pouquinho a carreata, fiquei muito emocionado, muitas pessoas se ajoelharam diante de Jesus, muitas pessoas abriram seus braços e o acolheram. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acompanhe um pouquinho algumas imagens e que Deus abençoe e tenha um bom e um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.